Olá pessoal da UFLA, aqui é o professor Fernando Nogueira, continuando com o tratamento desses temas acerca dos saberes penais e no caminho disso que a gente propõe de meditações afaronianas, onde a gente vai tratar de diversos pontos acerca da questão criminal, vale a pena a gente dizer algumas coisas sobre o famoso juiz de garantias. Esse juiz de garantias que inesperadamente veio aprovado no bojo da chamada Lei Anticrime. É um nome imbecil proposto por pessoas imbecis, né? Um breve parênteses, desabafo. Mas veio esse juiz de garantia, ninguém esperava. Eu particularmente andei dando umas entrevistas aí falando que seria uma boa, mas não contava com isso. Veio inesperadamente e está aí para a gente discutir, está aí para a gente implementar. O que vem a ser o juiz de garantias? O juiz de garantias, ele nada mais é do que um magistrado que é vocacionado, é destinado a fazer o controle da legalidade nos atos de investigação, nos atos pré-processuais, né? Tanto na polícia ou em outras formas de investigação, como o PIC do Ministério Público, a CPI, etc. A função desse magistrado é fazer o controle disso, é dizer sobre a concessão de medidas cautelares, por exemplo, em especial, como referência geral, daí o nome juiz de garantias, zelar pelos direitos e garantias fundamentais do acusado, que nesse momento, como nós sabemos, na fase pré-processual, doutrina amplamente pacífica, não se garante contraditório à ampla defesa. As normas processuais, as normas do nosso Código de Processo Penal apontam o inquérito policial e os outros autos de investigação como espaço estritamente ou principalmente, melhor dizendo, de natureza inquisitória, onde não há participação da defesa efetiva nisso daí. O professor Auri Lopes Júnior, que é alguém que lutou durante muitos anos pelo juiz de garantias, ele, no inquérito policial, diz também que existe uma possibilidade extremamente limitada de contraditório em ampla defesa, mas que exatamente por ser extremamente limitado não se desenha como essa garantia forte que a gente vai ver em tese no processo penal, estritamente dizendo. Então, o caboclo fica vendido lá, sua representação técnica, advogado, defensor, fica vendido lá no inquérito policial, no tipo de investigação, e é importante que haja um controle por parte do judiciário acerca da legalidade das medidas que estão sendo adotadas, da forma, se a forma que a investigação está se encaminhando está respeitando direitos e garantias fundamentais do cidadão investigado, etc, etc, etc. Esse juiz de garantias ficaria voltado, portanto, para tratar estritamente disso. E o que é interessante, o juiz de garantias que chegou no nosso ordenamento, está lá a partir do artigo 3º-A do CPP, hoje, é que ele veio no melhor formato, um dos melhores formatos possíveis, né? Porque esse juiz de garantias, ele vai zelar por todas as medidas, enfim, todas as diligências e outras medidas tomadas durante a investigação. Ele vai ser responsável pelo recebimento da denúncia e após o recebimento, esses autos, já com a denúncia recebida, vão para o juiz, para um segundo juiz, e esse segundo juiz vai ficar responsável apenas e tão somente por realizar a instrução. Ele vai ter um contato original, fresco, um contato não enviesado, em tese, com os autos, já com denúncia recebida, e vai fazer toda a instrução. O que é mais interessante, que dá o tom de como esse formato, esse inesperado formato, extremamente favorável, extremamente orientado constitucionalmente, chega no nosso ordenamento nesse momento onde está tudo ruindo, é que os autos de investigação vão servir de fato como devem servir, apenas para
indicar ao Ministério Público a existência ou não de justa causa, né? A presença das condições da ação e em especial da justa causa. Havendo recebimento da denúncia, os autos da investigação vão para a secretaria do juízo e não são acessíveis pelo segundo magistrado, o magistrado que vai realizar só a instrução e vai emitir a sentença. É muito interessante isso, ele não vai poder dar uma lidinha no inquérito policial, em tese, né? Vamos ver como é que isso vai ser na prática, se eles não vão burlar essas normas, se esses magistrados de instrução não vão burlar essas normas, mas em tese isso daí vai ficar lá armazenado, vai ser acessível apenas para as partes, né? Apenas para a defesa e acusação, vai ficar lá isolado, o juiz que realizará a instrução, produzirá a prova, ouvirá as testemunhas e emitirá a sentença, não vai ter acesso a esses elementos. Isso é muito bom, né? E é muito bom por quê? Porque faz com que o juiz que venha a condenar ou absolver tenha um descolamento cognitivo do que foi feito na fase de investigação. Ele não vai ficar... O juiz que desde a investigação participa da persecução penal, quando ele vai dar a sentença lá na frente, ele já está todo enviesado. Aliás, quando se apresenta uma denúncia para ele já viu uma série de coisas na investigação, ele já decretou prisão preventiva, ele já decretou outras medidas cautelares, ele já viu certos depoimentos serem colhidos daquela forma que a polícia colhe, né? Sem o devido contraditório, sem muitas vezes repergunta por parte da defesa. Então já vai enviesado para a acusação, porque a polícia faz esse trabalho, infelizmente ela faz um trabalho não de todo imparcial, mas voltado para subsidiar a acusação, já chega todo zoado no recebimento da denúncia, e quando chega na sentença, quando chega na instrução, ele já está enviesado para a acusação, e quando chega no momento da sentença, ele já está ali para poder passar o cerol no cidadão processado. Bom, isso é muito real, isso é uma disputa que vem sendo feita há muito tempo. Vários países já abandonaram esse formato que a gente tinha, vários países têm de fato uma figura como juiz de garantias para tentar evitar esse enviesamento do juiz criminal durante a instrução processual, em especial no momento da prolação da sentença. Isso é muito real, né? O juiz que enviesado, o juiz que acaba sendo tomado por aquilo, pelo primado da hipótese sobre o fato, né? Que o Franco Cordeiro vai falar, é muito citado pelo próprio Auri, e entra no quadro mental paranoico, no final das contas diz respeito a um juiz que busca uma verdade que já foi proposta no primeiro momento enquanto uma possibilidade concreta, forte e tendencialmente comprovável de que o cidadão é culpado. A tese da inocência, a tese que embasaria uma absolvição, fica bastante de lado. O juiz vai buscar, ele vai diligenciar no sentido de produzir provas ou deixar a prova, determinadas provas serem produzidas para que traga a comprovação para aquela hipótese que ele lá no início, quando já decretou prisão preventiva do cidadão sem quase nenhum elemento, né? Só por pequenos elementos, pequenos indícios ali, enquadrou no 312 de qualquer jeito, você vai lá e decreta a prisão. Decretou outras medidas cautelares, dentre outras coisas, né? Acessou elementos de prova técnica, de perícia realizada na fase de investigação, que já dão indicação de que se o crime aconteceu e a pessoa estava perto, em tese ela é a culpada, ou seja, ele já vai todo enviesado, um quadro mental verdadeiramente paranoico para poder comprovar, caçar, através da utilização daquele princípio horroroso
da busca da verdade real a buscar ativamente a comprovação da culpa do cidadão. Bom, é muito real isso, vários países reconheceram e existem inclusive pesquisas empíricas comprovando isso. O professor Auri Lopes Júnior hoje, quanto é palestra que ele vai fazer, ele vai sempre citar um estudo desse livro aqui, ó, do professor Bernd Schumann, lá da Alemanha. Esse livro, publicado no Brasil pela Marcial Pons, que é os Estudos de Direito Penal, Direito Processual Penal e Filosofia do Direito, lá na parte de processo penal, ele vai apresentar para a gente a pesquisa que ele fez, pesquisa empírica, cujo nome é O Juiz como um Terceiro Manipulado no Processo Penal, interrogação. Uma confirmação empírica dos efeitos de perseverança e aliança. Ele vai utilizar elementos de psicologia social aplicados a essa relação do juiz de instrução com a fase de investigação e vai mostrar que o fato do juiz ter acesso aos autos de investigação ou não determina uma série de coisas e tendencialmente fazem com que o juiz aceite mais fácil a denúncia, condene mais fácil, produza menos provas defensivas, etc, etc, etc. Está aqui nesse livro, é um livro muito bom por uma série de outras razões, mas nesse pequeno texto, né, que é um relatório de uma pesquisa empírica que o professor Auri Lopes Júnior vem marretando na cabeça de todo mundo, existe essa comprovação de que um juiz cujo acesso aos autos não é viciado com o conhecimento da fase pré-processual, com o conhecimento da fase inquisitória, com o conhecimento da fase investigativa, ele tende a ser mais equilibrado, a dar mais espaço para a defesa e tende a ter julgamentos mais originais que não a mera condenação. Ele tende a absorver mais e a sopesar mais as provas produzidas em contraditório pela defesa no bojo do processo. Muito bem. Dito isso, fica a pergunta. E aí, os operadores do sistema de justiça criminal, judiciário, Ministério Público, em especial, vão aceitar isso bem? Não vão aceitar. Como não estão aceitando? Está aí, o juiz de garantia anda suspenso, primeiro por uma decisão do ministro Dias Toffoli e depois por uma decisão do ministro Luiz Fux, duas pessoas muito bacanas, né, muito comprometidas com o Estado Democrático de Direito, especial na área criminal, só que não. E até hoje não se implementou, não se buscou implementar o juiz de garantia. Está certo que hoje esse vídeo é produzido durante o isolamento social lá da pandemia de Covid-19, mas várias coisas poderiam ser feitas. Existe uma viabilidade real para a implementação do juiz de garantias, as restrições administrativas e orçamentárias apresentadas pelos magistrados, pelos magistrados principalmente, mas também pelo Ministério Público, é a resistência que essa galera tem em perder poder, em perder essas prerrogativas que a sanha hiperpunitivista sempre dão para eles, né? Vai custar alguma grana, mas não vai custar tanto dinheiro assim, e é perfeitamente implementável, mas eles vão resistir bastante. E por fim, o juiz de garantias, ele vai, qual o impacto dele, né? O possível impacto? Ele vai mudar o jogo, ele vai tornar a justiça brasileira uma coisa diferente, mais avançada, mais democrática? Não entende não, né? Ele vai mudar muito pouco, mas já é alguma coisa. Só essa tentativa de tentar trazer uma originalidade cognitiva para o juiz de instrução, para que ele não seja enviesado
em termos de privilegiar a tese acusatória, só isso já ajuda bastante. Mas não vai mudar muita coisa por uma série de razões, de como o nosso judiciário, nosso sistema de justiça criminal está organizado, como são recrutados os nossos magistrados, os nossos membros do Ministério Público, né? A forma como os concursos públicos são construídos e a forma de recrutamento desse pessoal faz com que, quase que invariavelmente, os mais medíocres dos juristas acabem se tornando operadores do sistema de justiça criminal, nesses sensíveis cargos, né? Eu tenho amigos que são juízes e promotores, né? Juízes e membros do Ministério Público, e eles me dizem do processo de brutalização intelectual e de emburrecimento que é necessário para que se possa fazer uma preparação adequada para um desses concursos de alto nível. Você tem que parar de estudar uma série de coisas que sofisticam o seu intelecto, em especial na questão jurídica, e tem que estudar e decorar um monte de coisa. Quando você chegar lá, você já está fritado. Se você não tiver uma base cultural e intelectual prévia, você se torna um magistrado, se torna um membro do Ministério Público, completamente medíocre e se encaminha nesses termos na sua atividade do dia a dia. Infelizmente, com a maioria é assim. Quem opera o sistema de justiça criminal consegue ver isso todo santo dia. Tá certo que a situação da advocacia não é das melhores, né? Talvez um órgão que se preserve um pouco mais disso, mas talvez não tanto, é a Defensoria Pública, que tem profissionais, enfim, com alguma vocação, mas a advocacia se apresenta, de certa forma, como terra arrasada, assim como o Poder Judiciário e o Ministério Público. É difícil. E os órgãos policiais também, né? Muita coisa tem que mudar para as coisas de fato melhorarem, mas o juiz de garantia é melhor do que nada. É algo bastante interessante, é algo que aponta para uma mudança de uma cultura, é algo que pode, tendencialmente, melhorar a prestação jurisdicional no país, tornando ela mais equânime, tornando ela mais ponderada, tornando ela menos enviesada e incrementando a qualidade da atividade judicial no nosso país. Não só da atividade judicial, mas de todos os atores da persecução penal no Brasil. Certo? É pouco, mas é alguma coisa. É um pouco por aí, tá? A gente vai conversando sobre outros temas em vídeos futuros. Hasta.